Olá, como você está? Tudo bem? Sou o professor Cláudio Castro e começaremos agora a nossa segunda palestra a respeito de envelhecimento. Lembrando que aquelas pessoas que precisam de certificação para complementar a carga horária na sua graduação, basta preencher o formulário ou as instruções, seguir as instruções que estão na descrição do vídeo e receberá um certificado de participação de 1 hora. Serão várias palestras que ficaram gravadas e todas terão o mesmo modo operacional. Seguir os protocolos descritos na descrição de cada vídeo para que vocês possam receber o certificado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei, compartilhe com as pessoas que se interessam pelo tema e obviamente aquelas pessoas que precisam complementar a carga horária. Continuando então o assunto da palestra passada, superpopulação. O que seria uma superpopulação? Dizem que é um dos maiores problemas da atualidade, essa superpopulação, porque nós temos muitas pessoas no mundo. Primeiro, é um grande tabu. Na verdade, isso não é 100% verdade. Opa, que história é essa? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, em 2022. Isso parece ser muito, mas existem muitas áreas, zonas do mundo ainda inabitadas. Mas são regiões inóspitas. Não. Na verdade, existem muitas áreas que daria para viver e morar, mas por uma série de fatores elas não estão povoadas. E um dado interessante é que se nós observarmos um ponto específico do globo, para ser mais exato, entre a China e a Índia, 1 em cada 3 pessoas é daquela região. China e Índia juntas têm mais de 2 bilhões de pessoas. Então, dizer que tem pessoas demais no mundo não é bem uma coisa correta. Mas nós não conseguimos alimentar essas pessoas, nós temos um déficit de produção. Também é uma falha, é um dado um pouco equivocado. Opa, agora você enlouqueceu. Não. Hoje nós produzimos 1,5 vezes o que nós precisamos. A grosso modo, temos 7 bilhões de pessoas no mundo e nós produzimos cerca de comida para 10 bilhões. E por que tantas pessoas morrem de fome? Justamente pela má distribuição, obviamente, desses alimentos, e somado a um outro fator, que é um desperdício. Como assim? Quando nós produzimos algo, vou dar um exemplo assim, uma fruta qualquer, uma hortaliça, algumas não ficam bonitas o suficiente para serem comercializadas. Perdão. Então, essas não são colhidas ou são descartadas. Então, acontece um segundo fator. No transporte, às vezes, existe uma falha no transporte, no armazenamento, e uma outra parte é perdida. Até que finalmente chega na mão do consumidor, e se for numa feira, num manuseio, pode também perder a sua plástica, a sua beleza, a sua estética. Com isso, no mundo, nós perdemos cerca de 25% daquilo que nós produzimos. Perdão. Ou seja, considerando 4 laranjas, uma própria para consumo não será consumida. Então, nós temos aí um desperdício muito grande de alimentos somado a uma má distribuição. Mas isso é uma questão social que não vale a pena discutir. E um outro fator também muito importante de se averiguar, de se perceber, de se analisar, é que a superpopulação está muito nos centros urbanos e principalmente nos grandes centros urbanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas vive nas cidades. Mas o campo não dá condições de uma pessoa viver?
uma coisa de cada vez. Existe uma superpopulação, sim, mas está muito concentrada em pontos específicos. Se pudéssemos distribuir essas pessoas ao longo das regiões que são próprias para se viver, nós teremos uma área muito bem povoada e sem essa superpopulação amontoada. Mas a superpopulação é só por esse fator? Não. Nós tivemos aí dois grandes momentos na história, onde, primeiro, nós tivemos na Idade Média e na Idade Moderna, nós tivemos a peste negra. O que aconteceu com a peste negra? Por uma questão de higiene, as pessoas, as fezes se acumulavam nas ruas, tanto é que existia um salto muito alto, um salto plataforma para as pessoas andarem nas ruas, justamente para não pisar nas fezes. No meio desse lixo todo, lixo humano e lixo, sobras do que o homem consome, multiplicou-se muito a população de ratos. E obviamente daí veio a peste negra. Mas no século XIX, um médico resolveu melhorar ainda a situação, dizendo que era importante que as pessoas lavassem as mãos. Estavam recém-saídos de uma época que as pessoas mal tomavam banho. Existia um certo imperador, reza a lenda, que só tomava um banho por ano, e porque a roupa, o cirolão que ele usava por baixo, ele ficava tão desgastado que ele tinha que fazer outro, usar outro. E nesse usar outro, ele tomava o banho anual. E nessa questão de lavar as mãos, foi uma coisa tão absurda para a época, quanto é absurdo hoje eu dizer o que eu vou dizer agora. Esse médico foi colocado num sanatório onde morreu. Passou seus últimos dias lá, sendo tratado como louco, quando ele disse que as pessoas precisavam lavar as mãos para evitar a proliferação de doenças. Bom, o segundo advento foi com a descoberta da penicilina, que aí foram desenvolvidos antibióticos, e no desenvolvimento desses antibióticos a vida foi prolongada. Certas doenças que hoje em dia posso dizer que são banais não matam mais. A imunidade das pessoas melhorou muito com esses dois detalhes, e com isso as pessoas passaram a viver muito mais. Somado a doenças como hipertensão, diabetes, que tiveram seu controle desenvolvido, seja por alimentação, né, uma dieta, exercícios físicos, a maneira de proceder com a vida, tudo isso fez com que até doenças que matavam de forma precoce, as pessoas pudessem ser mais longevas. De repente até um hipertenso, que hipertenso desde os 40 anos, morre aos 90 de um câncer. Então esses fatores todos fizeram com que as pessoas vivessem mais. E mesmo hoje em dia, há 100 anos atrás, uma família média tinha 5, 6, 7 filhos. E mesmo assim, nos dias de hoje, quando as famílias em média têm menos de um filho, então se for somar as famílias do mundo inteiro, dá menos de um filho por casal, porque muitos casais não querem ter filhos. Então, nessa estatística, nessa média, com menos nascimentos, como é que cresceu tanto a população? Justamente por conta dessa longevidade. Isso fez com que realmente a população do mundo crescesse muito e, consequentemente, vivesse mais. Mas bem, com os grandes centros urbanos desenvolvidos, com o desenvolvimento de problemas sociais como fome e essa superpopulação, aconteceu um outro fator. Cresceu a violência urbana, cresceu as discrepâncias no meio de uma população. E aí aconteceu um advento muito triste, onde hoje em dia é muito comum pai e mãe enterrarem filhos, quando o curso normal da vida é o contrário.
os filhos enterrarem os pais. Muitos morrem de doenças, muitos morrem de fome, mas a maioria morre por acidentes de carro, acidentes de uma forma geral, a violência urbana. Quantas e quantas mães perderam seus filhos para a violência urbana? E isso, o que é que tem a ver com o envelhecimento? Bom, a população mais velha é um pouquinho mais resistente de uma série de fatores. Isso faz, né, com que essas pessoas envelheçam com a dor de ter enterrado um filho. Diferente daquelas mães do começo do século XX, que muitas enterraram seus filhos antes de completar um ano, devido às doenças. Então, o que acontecia naquela época? Uma mulher tinha 10, 11 filhos e só 7 eram criados. Outros morriam, às vezes natimorto, às vezes até 1 ano de idade, devido a uma série de complicações. Eu falo de filhos criados, adolescentes, jovens adultos, que morrem devido a uma série de fatores. Isso tudo sobrecarrega muito a vida das pessoas. Mas aí, uma questão, no que implicaria viver para sempre? Se uma pessoa só vive para sempre, nós temos 2 fatores aí. Primeiro, um fator tristeza muito sério, porque imagine você viver mais do que seu filho, do que seu neto, do que o seu bisneto, você ter apego a seus descendentes e eles, ao longo de uma vida, irem morrendo. Não é uma coisa muito agradável. Segundo, se você tem a certeza que vai viver muitos anos, vai chegar à longevidade eterna, por que você se preocuparia em aprender um novo idioma, aprender uma língua nova, né? Aprender algo novo, ter uma profissão, se você não precisa comer, afinal você não vai morrer? Você não precisa constituir família agora, você pode constituir família daqui a 1 milhão de anos. Então, tem essas questões. Talvez o crescimento intelectual cognitivo, o desenvolvimento do ser humano, é justamente porque ele não tem esse tempo todo de vida. Somado a um outro fator agora, que é se todos vivessem para sempre, o que seria de um casal que resolve ter filhos? Para ter um filho, ele precisaria que alguém deixasse de viver. Afinal, se ninguém morre e as pessoas começam a se reproduzir, chega um momento que está no limite. Não dá para nascer mais ninguém. Então, a partir de agora, para nascer alguém tem que deixar a Terra, tem que partir, tem que morrer. Então, essa é a grande questão. Viver para sempre tem vários pontos que as pessoas pensam que é positivo, pelo medo de morrer, mas tem mais pontos negativos. Então, a beleza de viver é justamente a possibilidade de que você não vai viver para sempre. Você precisa realizar alguma coisa antes de deixar essa vida. Então, a brevidade da vida é o que torna uma angústia viver. Essa é a beleza da vida. Não, mas nós vamos morrer um dia. Sim. Você tem um período, um prazo para fazer o seu papel. É como você participar de uma Olimpíada. Não importa quanto tempo você viva, aquele é o seu momento mágico. Aquele período ali é o momento que você fez alguma coisa. Então essa é a questão. Não importa quanto tempo você viva, você precisa deixar o seu legado. E se você viver para sempre, você não vai ter aquele momento, você não vai ter necessidade de realizar aquele momento naquele instante. Então essa é uma questão que deve ser muito bem analisada. O fato de não sermos eternos é o que nos faz grande. Mas, em se tratando de qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Muitas pessoas poderiam pensar, é ter muito dinheiro, pagar um bom plano de saúde. Mas, se perguntar a uma pessoa que viveu 70, 80, 90 anos, no final da vida dela, no leito de morte,
São duas coisas que essas pessoas externam. A primeira, gostaria de viver mais. E muitos se arrependem de coisas que tenham feito durante a vida que abreviaram de alguma forma. Fumaram, estão com câncer, beberam, estão com a cirrose. E uma outra coisa, que na minha opinião é o mais deprimente. Vivi 80 anos, aprendi sobre muita coisa, sobre muita gente, mas não aprendi sobre mim mesmo. A pessoa chegar ao final da vida esperando ter um tempinho a mais para se conhecer. Você pode pensar que se conhece, talvez você se conheça, mas essa é a questão. Muitas vezes a pessoa corre tanto atrás de sucesso profissional que não para pensar o que é que ele quer da vida realmente. Porque quando a pessoa que sabe o que quer da vida, que sabe de coração, ela se sente feliz e satisfeita quando alcança. É quando a pessoa se descobre, se conhece. A pessoa vive plenamente. Os filósofos gregos já diziam isso. Quando a pessoa corre atrás dos prazeres carnais, mundanos, dos bens materiais, se torna insaciáveis, você nunca consegue se satisfazer. Mas quando a pessoa busca o seu verdadeiro eu, se entender, se conhecer e passa a se conhecer melhor, a pessoa consegue viver plenamente. E daí não importa se essa pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, ela sabe quem ela é. Então, um grande erro é achar que o segredo da qualidade de vida de uma pessoa é ter muito dinheiro. Muitas vezes é correr atrás do que realmente é importante para si. Qual o seu grande sonho, qual o seu grande desejo? O que você gostaria de ter feito quando criança, quando chegasse à fase adulta e você não fez? Um filme que retrata isso muito bem é Patch Adams, com Robin Williams. Tudo bem que ali tem um toque hollywoodiano, mas o desejo de uma senhora era entrar numa banheira, numa piscina de macarrão. Mas que coisa boba. Talvez para você agora, para mim, mas não para ela no final da vida. Então, é preciso analisar o que é qualidade de vida. Não são posses. Não é dinheiro, não é viver bem. É estar, muitas vezes, em paz consigo mesmo. E essa paz é quando nós aceitamos quem nós somos, nossos erros, nossas qualidades e nos conhecemos melhor. Qual a situação do idoso no mundo? Isso aí é bem variável. Nós temos vários tipos de situações. Nós temos países onde não há um respeito pelo idoso. Nós temos países onde o idoso é muito respeitado. Os antepassados são respeitados, a ponto de que as pessoas fazem o Dia dos Mortos, onde vão ao cemitério e fazem um piquenique, colocam um lugar à mesa, a toalha do piquenique, aquele ente querido que já se foi, mostrando que ele não será esquecido e que ele é importante. E existem lugares onde lamentavelmente é preciso criar leis para que o idoso seja respeitado. Mas é preciso que sem essas leis o idoso não... Exatamente por isso. Sem essa lei o idoso não é respeitado. Então, por exemplo, a nível de Brasil, as pessoas enxergam o Estatuto do Idoso como uma coisa muito boa. É bom porque realmente ao se fazer valer, o idoso é respeitado. Mas, infelizmente, é preciso que haja uma lei para que o idoso seja respeitado. É preciso que haja uma lei para que ele seja visto, observado, que ele que tenha o seu lugar de respeito. E daí uma coisa que Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele fala uma frase que tem dois sentidos. Não exija de ninguém senão aquilo que realmente pode dar. Por um lado, a pessoa tem suas limitações, então não exija dele mais do que ele pode compreender ou dar. Mas tem um outro lado aí que eu acho mais importante se falar. Não exija de ninguém senão aquilo que realmente você pode dar.
Se você não é capaz de dar respeito às pessoas, não exija respeito. Então, se você quer ser respeitado quando idoso, quando mais velho, é interessante, é importante que você comece a respeitar hoje os mais velhos. Então, esse é um dos grandes pontos. Se queres qualidade de vida para envelhecer, comece a dar qualidade de vida aos idosos que circundam você. Não custa nada dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite para aquele senhor idoso que está sempre passando na porta da sua casa, ou você passa na porta da casa dele. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Talvez até aquele seja o único momento do dia que ele tem algum momento de afabilidade. Então vamos lá. O envelhecimento, um conceito, é o seguinte: o envelhecimento humano constitui um conjunto de alterações morfofuncionais que levam o indivíduo a um processo contínuo e irreversível de desestruturação orgânica. Muitas vezes a pessoa enxerga o envelhecimento apenas como declínio. E uma coisa que a vida é muito justa, não tem como você conseguir alguma coisa sem perder outra. Eu vou estudar para uma prova, para um concurso, eu quero estudar. Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder ter tempo de estudar. De repente deixar de ir para uma praia, para uma festa, para poder estudar para aquela prova. Mas eu consegui ir para a festa e estudei para a prova do mesmo jeito. Mas naquele momento que você estava estudando, estava abrindo mão de alguma coisa, nem que seja um cochilo. Tudo na vida tem uma balança. Você consegue algo e perde algo, consegue algo e perde algo. Por que o envelhecimento só seria declínio? Existe um outro lado muito importante do envelhecimento, que é o ganho de sabedoria. Justamente, algumas pessoas têm a chance que o envelhecimento, ou quanto mais tempo viver, parar para refletir sobre a vida. Não são todos. Poucos têm essa sorte, porque poucos têm essa consciência ou percepção. Então, realmente, a nível biológico, existe um declínio, uma desestruturação orgânica, como diz o slide, mas em compensação, existe um ganho em sabedoria se a pessoa souber fazer. Principalmente se a pessoa aprender a aprender com os erros. Na hora que a pessoa passa a se conhecer, assumir seus próprios erros, se divertir com os erros e aprender com eles, a paz de espírito e a qualidade de vida vem. É um processo que envolve fatores hereditários, a ação do meio ambiente, a propriedade, a dieta, tipo de ocupação e estilo de vida. Eu não posso garantir que todas as dicas que eu possa falar sobre envelhecimento sejam o suficiente para que as pessoas vivam mais ou vivam melhor. Mas, se seguir esses passos, não será pior. Isso com certeza eu posso garantir. Então, o ambiente, se você mora num lugar mais poluído, menos poluído, a questão de hereditariedade, algumas pessoas com 50 anos já são pessoas bem deterioradas com o tempo, bem acabadas, gasta, cansada, e outras pessoas com 80 anos têm um vigor fora do comum, que aí tem a ver também com o estilo de vida, com a pessoa se alimenta. Se a pessoa trabalha com aquilo que realmente gosta, porque se a pessoa passou a vida toda trabalhando com algo que não se satisfaz, não se agrada, essa pessoa é um forte candidato a envelhecer amargurado com a vida. Além desses fatores, existem outros que estão condicionados pelo contexto social ao qual pertence o indivíduo e também afetam sua vida e sua saúde. A cidade onde ele mora, a condição social, as dificuldades de pegar um ônibus, as dificuldades de subir uma ladeira, as dificuldades de conseguir as coisas, tudo isso atrapalha muito a vida. Se bem que tem pessoas que têm as mesmas condições e vivem melhor, mas eu não vou negar que um país, uma região, uma cidade, uma situação onde ele é melhor respeitado, obviamente ele vai ter melhores condições, melhores respostas. Esse processo vem exercendo influência sobre o desenvolvimento e funcionamento das sociedades. É preciso entender o seguinte: se hoje nós temos, por pior que seja, uma situação favorável, talvez nem percebamos, é porque alguém lá no passado
brigou, lutou ou fez por onde nós estarmos nessa situação melhor agora. Um exemplo: antigamente os produtos não tinham data de fabricação e data de validade. Então você podia estar comprando um produto vencido no mercado. O próprio mercado não sabia que estava vencido, porque ele não tem controle sobre aquele produto, não tinha. Então alguém lá atrás disse: por que não então colocamos a data de validade, botamos um prazo de validade e aí até quando ele é válido? Hoje em dia não existe produto, até mesmo um produto, por exemplo, uma peça de borracha, um mordedor, uma chupeta, você pega e tem lá prazo de validade indeterminado, desde que obedeça os padrões de conservação. Uma chupeta tem que ter lá determinando o prazo de validade indeterminado. Então alguém lá atrás fez por onde hoje ter essa benesse. Então essas pessoas precisam ser respeitadas, assim como devemos traçar um melhor caminho para que as pessoas no futuro tenham uma condição um pouco melhor que a nossa. E é a questão do contexto do idoso. Na saúde é uma coisa que deve estar presente na saúde pública. Afinal, uma pessoa, quanto mais tempo viver, maior serão as chances de desenvolver certas doenças. Se a pessoa tem a chance de desenvolver uma hipertensão, quanto mais tempo ela viver, maior será essa chance. Mas, por outro lado, também existem pessoas que gostam do idoso como uma forma de girar a economia. Existem cruzeiros e festas só para idosos. Existe um mercado, produtos e serviços só para idosos. Assim como existem só para crianças. Na verdade, existem os famosos nichos, né? Os nichos. E aí, muitas vezes, esses nichos são assim meio tendenciosos. Por exemplo, uma loja que vende camisa só para metaleiro, ela vai ter um certo volume de vendas. Mas se ela vender para não metaleiros também, vai vender muito mais. Então assim, é meio tendencioso e às vezes a pessoa pode até perder dinheiro porque não querer vender um produto de uma linha diferente daquela que ele quer. Mas o idoso, ele tem uma coisa específica. Então não existe essa coisa do eu vou consumir isso, mas eu posso consumir isso. Um bebê, por exemplo, existe um mercado só para ele: chupetas, mordedores, leites, fraldas. Assim como o idoso tem um mercado só para ele. Uma vitamina específica, fraldas geriátricas, festa só para ele, serviço só para ele, uma academia só para eles. Então existem, as sociedades precisam começar a enxergar o idoso de uma forma bem diferenciada. Afinal, é um público que merece respeito, merece ser estudado. Então, a questão social, o envelhecimento populacional trará várias implicações sociais, exigindo a preparação dos países para atender às demandas das pessoas na faixa etária acima dos 60 anos. Mais uma vez, estamos vivendo cada vez mais. E essas pessoas precisam de atenção especial. Mesmo hoje, 2022, quando uma pessoa de 60 anos não é a mesma pessoa que tinha 60 anos há 30 anos atrás. Uma pessoa com 60 anos já era um senhor. Hoje nós temos pessoas de 60 anos que estão começando a vida. Os filhos já cresceram e vão viajar, compram uma moto, se tornam pais aos 60 anos. Não só hoje, ao longo da história. Tom Jobim foi pai aos 60, Renato Aragão foi pai aos 65, se não me engano. O Adam Clayton, baixista de U2, foi pai aos 57. Aos 60 anos nós temos aí uma personal trainer famosa que tem um corpo e um vigor, uma vivacidade maior do que muitas mulheres de 30, de 20. Então, antigamente se dizia que a vida começava aos 40. Hoje pode ser que os 60 são os novos 40. Mas mesmo assim precisamos nos preparar para essas pessoas acima dos 60 anos. Infelizmente, muitas pessoas aos 60 já estão precisando de uma atenção especial. De acordo com a região do mundo, existe uma maior ou menor tendência de melhoria de qualidade de vida, seja ela qual for.
Obviamente, na Europa nós temos uma situação, e a América do Norte, melhor do que na Ásia e muito melhor que na África. Mas uma coisa que tem se observado, certos países que não têm por exemplo, nós temos o Japão, que é um país com uma qualidade de vida muito elevada, um público, uma população mais longeva, que atribui-se muito à questão eles têm um consumo baixo de sódio na alimentação. Nunca o que derruba o avião é um fator isolado, são vários fatores. Não é só o sódio que vai fazer a elevação da pressão arterial. Os japoneses têm, primeiro, uma questão genética, uma hereditariedade, como falei agora há pouco. Tem a questão da alimentação, muito rica em coisas mais frescas, né? Peixe fresco, a pessoa até fala brincando que o peixe é tão fresco que nem cozinhar cozinham. Tem também a questão da baixo consumo de sódio. Eles praticam movimentos, exercícios físicos, faz parte da cultura deles. Só fazendo um paralelo, a cultura nossa é tomar cerveja no final da tarde. A do japonês, de muitos japoneses, é fazer exercícios ao entardecer, ao pôr do sol. Mas é só por isso que eles vivem muito? Tem outros fatores mais. A própria condição do Japão ser uma ilha vulcânica, então o ar respirado ali é diferente. Mas nós temos populações longevas em outras regiões, como Itália. Ao norte da Itália tem muitas pessoas longevas. Nós temos pessoas longevas na Noruega, nós temos pessoas longevas na Irlanda, nós temos em Israel. Então, é muito fatorial. O fato é que ninguém achou a fórmula mágica de dizer, agora eu posso viver para sempre, é muito fácil, consigo. Não existe essa fórmula ainda. Essa foto eu já mostrei na palestra anterior. Essa menina afegã, fotografada aos 14, 16 anos, e anos depois procuraram-na e encontraram, aparentando ter quase 50 anos, quando na verdade tinha apenas o dobro da idade quando foi a da primeira foto, aí com cerca de 32 anos. Então a condição socioeconômica é um peso. Agora, uma coisa importante é a resiliência, ou seja, a capacidade da pessoa de superar as dificuldades. Obviamente, superar as dificuldades num país desenvolvido é muito mais fácil ou melhor do que num país em guerra. Então, as 4 situações hoje no mundo são de países desenvolvidos, países emergentes, que é o caso do Brasil hoje, há algum tempo já vem sendo um país emergente, os países subdesenvolvidos, que já foi a situação do Brasil há algum tempo atrás, e países em conflito, que hoje são poucos países, mas infelizmente é um número um pouco alarmante. E aí, existe esse estudo que é um dado interessante. Esse estudo é de 1987. E aqui eu queria fazer uma análise interessante aqui. No ano de 1900, a expectativa de vida ao nascer era de 33,7 anos. Em 1910, 34, que se manteve até 1920. E nessa época era muito comum uma pessoa de 17 anos já estar trabalhando, 15 anos já trabalha. E muitas pessoas nos dias de hoje falam, é um absurdo, porque uma pessoa com 15 anos tem que estudar. Primeiro que estudo, naquela época não existiam graduações como existe hoje em dia. Basicamente era engenharia, direito, medicina. E eram graduações caras, não, realmente era coisa para pessoas que tinham dinheiro. Então, aos 17 anos, 16, 17 anos, a pessoa tinha 2 opções. Ou já está trabalhando em alguma coisa há algum tempo, para se estabelecer naquele emprego e naquela época se aposentar naquele emprego, ou ter uma família com dinheiro que pudesse pagar uma faculdade.
uma graduação. Só fazendo um paralelo. A pessoa acha absurdo hoje a pessoa com 17 trabalhar. Vamos analisar aqui, 1910, a expectativa ao nascer é 34 anos, metade é 17. Então a pessoa procurar o primeiro emprego aos 17 anos seria meia vida. No Brasil hoje a expectativa de vida segundo o IBGE, 72 anos para homens, 78 para mulher, numa média 75. Vamos pegar os homens, uma expectativa mais baixa, 72 anos, metade é 36. Então a pessoa em 1920 queria arrumar o primeiro emprego aos 17 anos, sem experiência nenhuma de vida, seria mais ou menos como hoje uma pessoa de 36 anos queria arrumar o primeiro emprego sem nenhuma experiência prévia. Aí dessa forma é mais fácil analisar o quão absurdo é a pessoa com 17 anos estar trabalhando naquela época. Naquela época a adolescência acabava aos 17, 18, 19 anos. Hoje em dia existe uma expectativa, uma perspectiva que a adolescência até os 25 anos, onde hoje em dia nós encontramos muito facilmente pessoas que só conseguem se estabelecer após os 30 anos de idade. Raramente encontramos hoje em nossa sociedade alguém que consegue comprar um apartamento, uma casa, seu imóvel antes dos 30 anos. Eu conheço várias pessoas. Sim, várias pessoas, não é a maioria. Quando naquela época, aos 30 anos, já era um senhor, já tinha a sua casa, por mais simples que fosse. Então não dá para observar o mundo daquela época com os olhos que nós temos hoje em dia. Algumas pessoas acham absurdo que naquela época uma menina de 15 anos se casasse, porque se chegasse aos 20 dificilmente ela conseguiria um bom marido, porque ela não podia trabalhar. É um absurdo, certo? Isso aí foram conquistas que foram feitas e hoje em dia a mulher pode trabalhar, mas naquela época não. Então uma moça que com 15 anos não casasse dificilmente arrumaria um bom casamento aos 20. Com 15 anos era uma criança, então um homem de 22 anos, 25 anos ter relações com uma menina de 15 era estupro. Não era. Eram as perspectivas da época. E essas eram as expectativas da época de que se morresse, quem vivesse mais de 34 anos estava no lucro. Então as pessoas começavam a trabalhar com 15 anos com a expectativa de se aposentar aos 45, e olha, 45 teoricamente já estaria morto. Eram poucas pessoas aposentadas naquela época. A maioria ia ficando pelo caminho. Então essa era a perspectiva. Agora um dado interessante aqui, expectativa de vida ao nascer, o que eles esperavam em 1987, que em 2020 as pessoas tivessem uma expectativa de 72 anos. Isso aqui já é um dado de um estudo de 2010. E esse estudo já se assemelha bastante com a realidade de hoje. 2020, a média de 75, onde homens 72,8 era o que eles esperavam e mulheres 78,3. Chegou bem mais próximo, também faltavam só 10 anos para chegar a 2020. Mas as coisas mudam e é isso que nós temos que começar a perceber. Não importa a expectativa que nós façamos da vida, ela pode se modificar ao longo. As coisas mudam. A única certeza que nós temos é que as pessoas vão viver cada vez mais por uma série de fatores. Então, dentro da questão psicossocial, o que é importante em se tratar ou trabalhar o idoso? A melhoria do autoconceito. Quem ele é? Ele é um velho ou ele é um sábio? Relações com os amigos. O homem é um ser social. Não adianta nós falarmos de remédios, condições de saúde, se uma das melhores coisas para reforçar a imunidade, reforçar a vida de uma pessoa, dele ter mais vivacidade, mais alegria em viver, é o contato social. Existe uma máxima no direito que fala que nenhum homem é uma ilha. Ninguém consegue viver só. Vire o filme O Náufrago com o Tom Hanks.
a necessidade de contato humano era tão grande que ele fez amizade com a bola, Wilson. Então, relações com os amigos existentes ou amigos do passado, estreitamento de laços, diminuição da estagnação. Muitas pessoas simplesmente estou fisicamente debilitado, então vou ficar mais tempo parado. Não, se mova. E aí é que vem um antagonismo à aposentadoria. Eu não estou dizendo que a aposentadoria é uma coisa ruim, mas ao se aposentar é preciso que haja laços, contatos, de qualquer tipo. Geralmente um ser humano, quando ele simplesmente abandona a vida social ao se aposentar, ele definha rapidamente. Ou ele vem a perder a vida, ou ele chega a processo de demência. E não existe nada melhor para o ser humano do que ser produtivo. Então, a questão do autoconceito, a competência motora tem um papel importante no desenvolvimento do autoconceito. O que seria a competência motora? É justamente o idoso ter a capacidade de ir no mercado e fazer compras sozinho, sem precisar de ajuda, ou o mínimo de ajuda possível. É importante que o idoso realize alguma coisa, ele faça alguma coisa, ele precisa realizar algumas coisas no seu dia a dia. É imprescindível que ele seja útil, principalmente para ele mesmo. Então a competência motora e a autoestima estão atrelados. Então a percepção da competência é uma das variáveis mais importantes para a motivação. Se ele não consegue realizar alguma coisa, ele não quer mais realizar nada. E esse é o grande problema. Ele precisa realizar sempre alguma coisa. O trabalho ou a produção é importante. O trabalho engrandece o homem, na verdade, produzir engrandece o homem. É por isso que muitas pessoas, ao se aposentar, vão aprender um instrumento musical, vão aprender uma língua. E muitos, ao entrar em depressão, correm para atividades como canto coral, para fugir justamente do processo depressivo. Essa foi a palestra de hoje. Lembrando que para ganhar o certificado precisa de 1 hora, precisa seguir as instruções aqui na descrição do vídeo. Assine o canal, ative as notificações, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo tema. Existem muitas possibilidades de aprendizado. Mandem algumas perguntas para que possam ser respondidas, ou até mesmo ser tema de uma palestra. Simples assim.